Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem pode ler bem alto? Voz de trombeta. Você que é um discípulo de Jesus, você não é tímido, você lê a Bíblia. Leia, por favor, bem alto, pode ser sentado mesmo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ali ó. O qual nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Obrigado, irmão. Gente, o que esse versículo está falando? Que Deus nos tirou da potestade das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém ou não? Amém. Quem é esse Filho amado? Jesus Cristo. Então esse texto está falando que Deus nos transporta do império das trevas para o reino de Jesus. Simples assim. É isso que esse texto está falando. Esse texto, irmãos, está falando de dois ambientes espirituais. Qual é o nome deles? Murchou de novo. Olha o nome deles aqui, ó. Esse texto está falando que existe o império das trevas e um outro ambiente chamado Reino de Jesus. Então existem dois ambientes, Império das Trevas e Reino de Jesus. Amém? Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Império das Trevas e Reino de Jesus. Amém? Gente, esse texto de Colossenses 1,13 fala que Deus nos transporta daqui para cá. É o que esse texto de Colossenses 1,13 está falando, é ou não é? Tá, aí eu pergunto, como que faz para sair daqui e entrar aqui, ó? Mateus 7,14 responde essa pergunta. Quem pode ler bem alto, por favor? Por favor. Aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então esse texto, irmãos, o que está falando esse texto? Que existe uma porta, existe um caminho, estreita é a porta e apertado o caminho. Olha só, esse texto está falando que existe uma porta e existe um caminho. Amém ou não? Amém. Mais um texto, Filipenses 3,14. Por favor, quem pode ler? Outra pessoa. Aqui, ó, vai. Filipenses 3,14. Isso aí. Então esse texto está falando o seguinte: prossigo para o alvo. Então tem porta, caminho e alvo. Amém? Quer repetir comigo? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Porta, caminho e alvo. Gente, esse desenho aqui eu não tirei da minha cabeça, está na Bíblia. Vocês leram os textos. Amém? Tá. Quando uma pessoa que está aqui sai, é transportado das trevas para o reino de Jesus, ele é transportado por essa porta. Porta é um ponto de transição de um lugar para o outro. Por exemplo, para eu entrar aqui nesse salão, eu tive que passar por aquela porta. Para eu entrar ali no banheiro, eu tenho que passar por uma porta. Para eu entrar dentro do carro, eu preciso passar por uma porta. Para a pessoa que está nesse ambiente aqui, entrar nesse ambiente aqui, ele precisa passar por uma porta. Gente, isso aqui não é o inferno, isso aqui não é o céu, tá? São dois ambientes espirituais que todas as pessoas do mundo estão. Quantas pessoas nós temos no mundo hoje? Aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas que estão no mundo, ou elas estão aqui, ou elas estão aqui.
Pode ter uma família que mora debaixo do mesmo teto e tem um irmão que mora aqui, que vive aqui, que pertence ao império das trevas, e o outro irmão pertence ao reino de Jesus. Depende. Quem passou pela porta entrou no reino de Jesus. Quem não passou pela porta está do lado de fora. São dois ambientes espirituais que todas as pessoas do mundo pertencem. Ou você pertence ao império das trevas, ou você pertence ao reino de Jesus. Depende. Se você passou pela porta, você entrou e pertence ao reino de Jesus. Agora, irmão, quando as pessoas saem do império das trevas e entram dentro do reino de Jesus, eles se tornam igreja. Se eu pedisse para você fazer um desenho agora, desenha para mim igreja, o que você faria? Um prédio com telhado, uma cruzinha em cima, ou você faria várias pessoas aqui juntas dentro do caminho? Várias pessoas dentro do caminho, porque igreja não é um prédio, igreja são pessoas que passaram pela porta e entraram dentro do caminho. Irmãos, nós não vamos na igreja, nós somos igreja. Se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora e eu falasse assim: Pedro, vou te contar uma boa notícia, uma novidade, nós estamos pintando a igreja. Pintando a igreja, Márcio? Ah, entendi, as irmãs estão na frente do espelho se maquiando, isso é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que a gente ia chamar o prédio de igreja. Então, irmãos, com todo respeito, eu quero fazer uma sugestão aqui para você. Se você ainda está falando, eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja, eu quero fazer uma pequena correção aqui na tua frase. E você mudar, ao invés de você falar, eu vou para a igreja, você falar, eu vou para a reunião, eu vou para o encontro, eu vou para o ajuntamento, mas nós não vamos na igreja, irmãos. Se você passou por essa porta, você é igreja 24 horas por dia. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Tá. Márcio, então para sair do império das trevas e entrar dentro do reino de Jesus, precisa passar por essa porta. Agora a pergunta que fica flutuando no ar é: como é que faz para passar por essa porta? Ou melhor, o que o homem está fazendo aqui? Então ficam duas perguntas agora, vamos tentar responder as duas. Por que o homem está aqui? Por causa de Romanos 5,12. Quem pode ler Romanos 5,12, por favor? Bem alto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por favor. Assim como o pecado entrou no mundo, através de um só homem, e com o pecado veio a morte. Assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Então o que esse texto está falando? Que por um homem entrou o pecado no mundo inteiro, e esse pecado passou para todos os homens. Gente, esse versículo aí está falando de qual homem? Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Você reparou que nesse versículo está pecado no singular? Não está pecados, está pecado no singular, se referindo ao pecado que Adão cometeu. Aí eu te pergunto, que pecado que Adão cometeu? Desobediência. Aí a gente teria que ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3, mas a gente não tem tempo aqui para isso. O que aconteceu lá? Deus colocou uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Chegou para Adão e falou assim: Adão, eu sou teu criador, eu sou teu pai,
Fui eu que te criei. Eu fico imaginando como é que Deus criou Adão, né? Do pó da terra, formou aquele corpo, e era aquele boneco de barro sem vida, né? Aí a Bíblia fala que Deus assoprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. E ele abriu o olho, o primeiro que viu foi Deus Pai, né? E Deus Pai colocou ele no jardim e falou assim: essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal fui eu que criei, e eu que coloquei aqui, justamente para te dar uma ordem, não coma dela. Gênesis 2,16 fala que foi uma ordem. O homem não tinha o direito, Deus não permitiu que o homem comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem, e desobedecer essa ordem é pecado, e foi esse o pecado que ele cometeu. Entende, irmão? O problema não está na árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema está em desobedecer uma ordem que o Criador deu. Desobedecer qualquer ordem de Deus é pecado. De qualquer grossura, de qualquer cor, de qualquer tamanho. Normalmente a gente põe cor no pecado, né? Ah, esse daí falou uma mentirinha, mas ela é pequenininha. Vamos pintar de amarelinha. Ah, aquele ali, ele roubou, ele matou, esse pecado é vermelho. Mas, gente, qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Por que é pecado mentir? Porque Deus mandou não mentir, ele fala que ele abomina a língua mentirosa. Então, você mentir, você desobedece uma ordem dele, isso é pecado. Por que roubar é pecado? Porque a Bíblia fala, dá uma ordem em Efésios para o homem não roubar antes ele trabalhar com as próprias mãos. E se o homem desobedecer essa ordem de Deus é pecado. Por que falar palavrão é pecado? Porque na Bíblia em Efésios fala, não saia da vossa boca a palavra torto. E se você desobedecer essa ordem de Deus é pecado. Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Porque na Bíblia Deus chama isso de fornicação. E desobedecer uma ordem que Deus deu é pecado. Então o pecado, irmãos, é qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus. Por que é pecado dirigir sem carta? Porque tem uma lei que diz que isso é contra a lei. E Romanos 13:1 fala para todos os homens estar debaixo das autoridades superiores. E as autoridades da cidade, do país, estabeleceu uma lei: dirigir sem carta é contra a lei, você está sujeito a multa. E se você dirige sem carta, você está pecando, você está desobedecendo Deus. Então qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. O ser humano é assim, você percebeu? Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou onde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Assim é o ser humano, uma criatura caída em pecado. Até acredita em Deus, né? Deus, ó, eu até acredito no Senhor, Tu és digno e soberano sobre todas as coisas, mas assim, ó, não mexe na minha vida não. Não vem interferir no meu caráter, nas minhas opiniões, nas minhas crenças particulares, no meu comportamento, na minha conduta. Não se meta na minha vida. Eu até canto as tuas músicas de vez em quando, leio a sua Bíblia, mas for danado para ler essa Bíblia, porque eu não entendo nada, mas eu até leio, tu és digno, mas assim, não se mete na minha vida. Esse é o ser humano, e vive na desobediência. E quer salvação ainda, né? Irmão, Adão cometeu um pecado de desobediência, e esse pecado passou a todos nós como herança. Todos nós crescemos assim, crescemos com esse software maldito instalado dentro de nós, e a gente vai crescendo desse jeito. Por isso que o homem está aqui. Agora, para o homem sair daqui e entrar aqui, ele precisa passar por aquela porta ali, ó. Agora vamos responder a pergunta: como faz para passar por essa porta?
Atos capítulo 2 responde essa pergunta. Vamos abrir, irmãos, por favor, em Atos capítulo 2. Versículo 1. Eu vou ler aqui. Olha só. Atos capítulo 2, o que está acontecendo aí? Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, só que ainda não tinha enviado o Espírito Santo. Amém? Aqui nós estamos, Atos capítulo 2, versículo 1. Olha só o que fala. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, irmãos, o que estava acontecendo? Tinha alguns discípulos reunidos no mesmo lugar, desceu o Espírito Santo, eles foram batizados do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Só que isso chamou a atenção dos habitantes que estavam na cidade de Jerusalém. E eles começaram a criticar. E esses caras aí estão embriagados. Olha só o versículo 13. Atos 2, 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Irmãos, Pedro começou a pregar o Evangelho. A pregação de Pedro vai até o versículo 36. A gente não vai ler aqui para não estender muito. No versículo 37, as pessoas que ouviram a palavra de Pedro tiveram uma reação. Qual foi a reação deles? Está no versículo 37, acompanha comigo aí, ó. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é coração compungido? Impactado, contrito. Foi isso que aconteceu com o coração daquela multidão que ouviram a proclamação do Evangelho através da vida de Pedro. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Eles perguntaram para Pedro: o que a gente tem que fazer? O versículo 38, Pedro responde o que eles tinham que fazer. Acompanha comigo a leitura aí, ó. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como o único suficiente Salvador, sereis salvos. Amém? Amém. Por que amém? O que está escrito aí? Que diferente. Então, Pedro respondeu que tem que fazer o quê? Se arrepender. O que mais? Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. O que mais? E recebam o Espírito Santo. É assim que faz. Márcio, então você quer dizer que na igreja primitiva, as pessoas que se convertiam não aceitavam a Jesus como o único e suficiente Salvador? Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entra uma pessoa por aquela porta agora e fala aqui para nós assim: eu quero ser um discípulo de Jesus, o que a gente vai falar para ele que ele tem que fazer? O que mais? E depois? Soco bate. É assim que faz. É assim que faz. Então, se você está pregando o Evangelho para alguém lá na escola, onde você estuda, ou no teu trabalho, ou para a tua família, e eles perguntam assim para você: eu quero ser um discípulo de Jesus, o que você vai falar para ele? Que ele tem que ser batizado e receber esse Aleluia. É assim que faz. Gente, para uma pessoa sair daqui e entrar aqui, ele precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo.
Jesus chama isso em João capítulo 3 de novo nascimento. O homem precisa nascer de novo, precisa ser regenerado. Para isso acontecer, ele precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Tá, então o homem precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o que é arrependimento? Irmãos, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra para arrependimento é metanoia. Toda vez que você vê no Novo Testamento escrito arrependimento, ele foi escrito no grego como metanoia. E a palavra metanoia, ao pé da letra, significa mudança de atitude. Então arrependimento é mudança de atitude. Amém? Amém. Quer repetir comigo? Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Arrependimento é mudança de atitude. Ah, então arrependimento é quando você muda, não é quando você chora. Porque alguém pode chorar sem se arrepender, e alguém pode se arrepender sem chorar, porque arrependimento é mudança, não é choro. Quando você sabe que você se arrependeu, quando você mudou, quando você fazia alguma coisa que é pecado e você mudou, isso é arrependimento, é mudança, não é choro. Se você se arrepender e o seu arrependimento vier acompanhado por choro, ótimo. Mas se não vier acompanhado pelo choro, ótimo também, porque arrependimento é mudança. O arrependimento é quando você muda. Aí eu te pergunto, do que o homem tem que se arrepender? Daquele pecado da desobediência. Eu desisto de ser desobediente. Deus, eu sou desobediente, eu te desobedeço, eu confesso. Eu desobedeço, o Senhor fala A, eu falo B. O Senhor fala uma coisa, eu faço outra. Eu sou um desobediente, Senhor. Mas eu desisto de ser desobediente. E agora que eu me arrependo. E esse arrependimento, irmãos, vai desembocar no senhorio de Cristo. Aí vem a revelação do senhorio de Cristo. Vamos ler mais 4 textos que falam um pouco sobre isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Quem pode ler, por favor? Bem alto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Quem achou aí? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos para o amor de Jesus. Amém. Irmãos, olha só, o que esse texto está falando aí? Paulo está falando o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Salvador. Não é isso que está escrito aí? Epa, tem certeza que é isso? Dá uma lida aí. Aí está escrito Senhor. Aí está escrito Senhor, não está escrito Salvador. Márcio, você está falando que Jesus não é o Salvador? Não, irmão, calma, vamos ler todos os textos, depois a gente entende mais um pouco sobre isso. Mais um texto, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Por favor, quem pode ler bem alto? Então nesse versículo está escrito assim: toda língua confesse que Jesus Cristo é Salvador, não é isso? É Senhor. Ah, não está Salvador não? Está escrito Senhor aí? Tem certeza que está escrito isso na sua Bíblia? Você está lendo isso com seus próprios olhos? Então aí está escrito: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais um texto, Romanos capítulo 10, versículo 9. Quem pode ler bem alto, por favor? Pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos,
você será salvo. Uau! Agora Paulo está tocando na coisa mais importante da nossa vida, a nossa salvação. Ele está falando o seguinte: se com a tua boca, irmãos, essa palavra se é uma palavra condicional, é ou não é? Se chover, eu não saio de casa. Então Paulo está começando: se você confessar Jesus como Salvador, não é isso que está escrito aí? Aí está escrito Senhor, é? Uau! Que revelação! Aí está escrito Senhor. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, essa é a primeira condição. A segunda condição qual é? Se você crer no seu coração que Ele ressuscitou, você vai ser o quê? Salvo. Duas condições. Último texto, Romanos 14, 9. Nesse texto, Paulo vai falar por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou. Romanos 14, 9. Quem lê, por favor, bem alto. Cristo morreu e volta à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então, nesse versículo está escrito o seguinte: foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Salvador, não é isso? Para ser Senhor. Ah, está escrito Senhor aí, é? Uau! Uau! Irmãos, sabe quantas vezes no Novo Testamento fala que Jesus é o Salvador? Sabe quantas vezes? 26 vezes. Sabe quantas vezes no Novo Testamento fala que Jesus Cristo é Senhor? Mais de 600 vezes. Não é um detalhe menor. O Evangelho, irmãos, apresenta Jesus como Senhor. E como consequência disso, Ele se torna o seu Salvador. Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Você entende, irmãos? Levantar a mão e repetir uma fórmula, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, não é um bilhete de garantia que põe você dentro do céu. Eu li a Bíblia 13 vezes inteira, de capa a capa. Não existe nenhum versículo que promete salvação para um pecador que repetiu essa fórmula com a mão para o alto. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Com todo respeito, meu irmão, eu quero fazer uma correção aqui agora. Jesus Cristo é o Senhor. E aí, esse é o Evangelho. Glória a Deus. Não aceite outro. Não abrace outro. Não creia em outro Evangelho. O Evangelho apresenta Jesus como Senhor. E você é fruto do Evangelho que você recebeu. Se você recebeu um Evangelho fraco, você vai ser um crente fraco. Mas se você recebeu um Evangelho que apresenta Jesus como Senhor, essa desobediência aqui, vai acabar. Porque o senhorio de Cristo vem para pôr um ponto final nessa desobediência do homem. Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou onde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Isso é pecado, não pode. E o Evangelho vem para resolver isso, colocar um ponto final nessa desobediência, nessa independência. Repetir uma fórmula tradicional não é um bilhete de garantia. Se você não submeter toda a sua vida ao senhorio de Cristo, não tem salvação. Você entende, irmãos? Eu não estou propondo aqui, ao invés de a gente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, agora a gente aceitar Jesus como único e suficiente Senhor. O senhorio de Cristo na nossa vida não se resume a uma declaração para ser feita antes do batismo. É um estilo de vida. Se eu submeto consciente toda a minha vida
todos os dias da minha vida, debaixo do senhorio de Cristo, no final Ele me salva. Porque Jesus não é salvador daquele que Ele não é Senhor. Esse é o Evangelho. Você está lendo aí, na sua Bíblia. Sempre teve escrito aí. Mas parece que entrou uma tradição no meio da igreja de deixar a gente cego. Esse é o arrependimento. Qual que é o outro batente dessa porta mesmo? Pedro falou que tem que se arrepender. O que mais? Ser batizado. Ser batizado. Aí eu te pergunto, o que é batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. É isso aí. Então o batismo não é um símbolo, não é um ritual, não é uma cerimônia. Batismo é uma realidade espiritual. Acontecem pelo menos 5 realidades espirituais quando você é batizado. Primeira delas, Gálatas 3:27. Quem pode ler, por favor? Primeira realidade espiritual que acontece quando você é batizado. Gálatas 3:27. Porque todos, quando fossem batizados em Cristo, a vos revestidos de Cristo. Olha lá. Todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Então olha só, eu estou revestido com essa camisa vermelha aqui hoje. Mas quando eu fui batizado dia 23 de maio de 2004, eu fui revestido do Espírito de Cristo. Isso é uma realidade espiritual. Um símbolo não tem poder para fazer isso. Segunda realidade espiritual que acontece no batismo, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Quem pode ler, por favor? Romanos capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados Versículo 3 e em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, Isso aí. para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você viu só? Fala que nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. Ah, então o batismo ele mata o teu velho homem? Exatamente. Tanto é que no versículo 10 ou 11 aí, ó, ele vai falar assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O batismo mata o teu velho homem. É uma realidade espiritual. Uma cerimônia não tem poder para fazer isso. Eu soube de um testemunho no Oriente Médio que tinha 2 crianças que cresceram, né, eram amigos de infância, e quando eles ficaram adultos, cada um foi para uma cidade diferente trabalhar. E esse daqui, depois de adulto, muitos anos depois, ele queria porque queria encontrar um amigo dele lá. Eu quero encontrar meu amigo porque eu quero encontrar. Entrou na internet, nas mídias sociais, colocou o nome do amigo dele de infância lá, para achar o amigo dele. Não encontrou em lugar nenhum. Aí falaram para ele assim: olha, tem um grupo de religiosos ali que faz consulta aos espíritos, e esses espíritos acham qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E esse cara foi lá, vou lá consultar os espíritos, né? Aí fizeram uma mesa branca lá, eles ficaram em volta, desceu um espírito e falou assim: ó, aquele seu amigo lá é o fulano de tal? É, ele morreu. Ah, não, eu não acredito, o meu amigo, ele morreu? É, ele morreu. Não, mas não pode ser, ele cresceu comigo de infância. É, mas ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não, eu não acredito, ele saiu frustrado. Não sei quanto tempo depois, eu não sei os detalhes desse testemunho, foi no Oriente Médio. Ele encontrou o amigo dele na rua. Você está vivo? Eu não acredito, mas eu fiz lá consulta nos espíritos e falaram que você estava morto. Não, sou eu mesmo aqui, ó, carne e osso, sou eu mesmo. Não, mas eles falaram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ah, essa foi a data do meu batismo. Você entende, irmãos? Batismo tem valor espiritual. Não é uma cerimônia, não é um símbolo, não é um ritual. O batismo tem valor no mundo espiritual. Ele mata teu velho homem. Quando você é batizado, você é regenerado. Teu velho homem, escravo do pecado, do vício, ele morre. E você nasce de novo. Para os demônios,
enxergam você. Porque batismo tem valor espiritual. Terceira realidade espiritual que acontece no batismo está nesse mesmo versículo aí de Romanos 6, 3 e 4. Nós ressuscitamos com Cristo para andar em novidade de vida. Não é isso? Não é isso que está escrito aí? Romanos 6, acho que é o versículo 4, o final do versículo 4. Ressuscitamos com Cristo para andar em novidade de vida. Como que eu ressuscito com Cristo? O batismo. O batismo, ele me une na ressurreição de Jesus, para eu agora andar em novidade de vida. E agora, como Paulo em Gálatas, acho que é 2, 19 e 20, nós podemos dizer: já não sou mais eu quem vive, eu já estou crucificado com Cristo, é Cristo que vive em mim. Como que aconteceu isso? Pela porta. Eu passei pela porta, eu me arrependi e fui batizado. Nasci de novo. Amém, meus irmãos? Quarta realidade espiritual que acontece no batismo, Atos 22, 16. Deixa eu conferir se é o 16 mesmo. Atos 22, 16. É isso mesmo, Atos 22, 16. Quem pode ler bem alto, por favor? E agora, porque pretens, levanta-te, batiza-te, eleva os teus pecados E lava teus pecados. Lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então Ananias está falando para Paulo assim: Paulo, por que você está demorando? Seja batizado e faz o que com seus pecados? Lava seus pecados. Márcio, então o batismo não serve para eu entrar no hall de membros de uma instituição evangélica? Não, o batismo serve para lavar os teus pecados. Para isso que serve o batismo. É uma realidade espiritual que lava teus pecados. Quando que você toma banho? Quando você reconhece que você está sujo. O pecado sujou nossa consciência, sujou nosso coração. E a gente reconhece: eu estou sujo, e não há boa obra que eu faça aqui na terra, por mais que eu pague minhas contas em dia, seja politicamente correto. Salvação não é por boas obras, Efésios 2 fala. Eu preciso lavar meus pecados. Aonde? No batismo. Um ritual não pode lavar teus pecados no mundo espiritual. O batismo pode, porque ele é uma realidade espiritual e tem valor no mundo espiritual. Quinta realidade espiritual que acontece no batismo, 1 Coríntios 12, 13. Quem pode ler, por favor? É isso aí. Esse texto está falando o seguinte: todos fomos batizados em um Espírito e somos participantes do mesmo corpo. Irmãos, esse corpo aí está falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. São pessoas que estão aqui dentro do caminho, que nasceram de novo. A pessoa que estava solitária aqui, ó, quando ela foi batizada, ela foi enxertada no corpo de Cristo, na igreja. Agora ela faz parte da família da fé. Agora ela é participante da família de Deus, vinculado uns com os outros. Agora a gente não anda mais sozinho, nós não somos mais solitários, nós temos uma família aqui dentro. Por isso que nós somos irmãos uns dos outros. Por isso que Efésios 4,16 fala que nós somos um corpo vinculados uns com os outros, porque Deus não quer que ninguém fique andando solto. Sabe quem andava solto? O diabo. Se você ler Jó capítulo 1, o diabo se apresentou diante de Deus e falou assim, aí Deus perguntou para ele: de onde você está vindo, diabo? Ele falou assim: eu estou vindo de passear a terra e rodear por ela. Assim é o diabo, é solto, anda passeando, não tem porto seguro, não está vinculado com ninguém, não presta conta para ninguém, é um solto. Assim é o diabo, mas não é assim conosco, meus irmãos.
Você precisa estar vinculado com alguém. Prestar conta da tua vida. Quem que discipula a tua vida? Quem que é o teu pai na fé? Quem é teu pastor? Quem pastoreia a tua vida? Quem fala não para você? Ou ninguém pode falar não para você, que você vira um bicho? Não convém que seja assim na igreja, meus irmãos. Deus não quer ninguém solto. Isso é o diabo. Deus quer um corpo bem vinculado uns com os outros. E agora eu vou dar um puxãozinho na tua orelha aqui. Porque se você estiver solto, você precisa ser corrigido. Essas são as 5 realidades que acontecem no batismo. Não é uma cerimônia, não é um ritual, não é um símbolo. É uma realidade espiritual. O que mais que tem que fazer para nascer de novo? Se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Márcio, para que Deus nos dá o Espírito Santo? Atos 1:8 responde essa pergunta. E acho que eu vou parar por aqui. Queria tanto falar sobre o caminho com vocês hoje, mas não vai dar. Atos 1:8. Quem pode ler bem alto? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, sobre vós. Ser-me-eis testemunhos, tenho em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. É isso aí. Então, esse versículo está explicando por que Deus nos dá o Espírito Santo, para a gente ser testemunha de Jesus. É para isso que Deus nos dá o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo ele mora dentro de você, agora você é uma testemunha. Quando você fala, quando você abre a boca para pregar o Evangelho para as pessoas na rua, sai com graça, sai com poder. O Espírito Santo vai lá naquela pessoa convencer ela. Como aconteceu comigo, em 2004. Meu professor de história falou: Deus pode mudar a tua vida. Saiu com graça, saiu com poder. O Espírito Santo foi lá dentro de mim e me convenceu. Um ano depois, eu estava na frente da minha casa, passou um colega meu que tinha usado drogas junto comigo. Aí eu falei assim para ele: eu conheci Jesus. Se você quiser, eu apresento ele para você. Aí eu recebi ele na minha casa, fiz esse desenho aqui para ele. Ele falou assim: eu quero nascer de novo, eu quero passar por essa porta. Aí eu fui lá, batizei ele e comecei a discipular e pastorear a vida dele. Aí ele conheceu, num grupo na minha casa, ele conheceu uma irmã com critérios. Ele avançou ao noivado. Eu fui lá e fiz o casamento deles. E hoje a gente pôs as mãos sobre ele. Ele é diácono lá conosco. É um dos que mais ganha vida para Jesus e faz discípulos no nosso meio. Rafael Braz, marido da Rosana. Tem 12 discípulos na casa dele. E ele pregou o Evangelho na rua e batizou e trouxe para dentro e está cuidando. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo entra dentro de você e agora você é uma testemunha de Jesus. Para isso que Deus dá o Espírito Santo. Amém, meus irmãos.